Começa agora Me Pega no Colo. Me pega no colo. Olá, eu sou a Fran Benedetti. Eu sou a Cris Cruel e esse é o Me Pega no Colo, o podcast do Mestrado Profissional em Saúde Materno-Infantil da Universidade Franciscana. Na Central Técnica, Alan Carrion e Clenilson de Oliveira. O Me Pega no Colo é desenvolvido na rádio Web UFN. Hoje nós vamos falar sobre bruxismo infantil. Então, passa o seu café, aqueça a água para o chimarrão, porque para esse bate-papo a gente convidou eu ia dizer contratou. Convidou uma especialista na área, Manuela, que é cirurgia dentista. Seja bem-vinda, Manuela. Obrigada. Quando a gente fala em bruxismo, o primeiro profissional da saúde assim que a gente pensa, né, em acessar, para fazer avaliação, é o cirurgião dentista. Então, Manuela, conta para nós o que é bruxismo. Então, o bruxismo, ele é uma atividade parafuncional, é uma desordem que envolve os músculos mastigatórios. E ele é caracterizado pelo apertar ou ranger dos dentes. E é importante, né, as pessoas saberem que ele não ocorre só à noite, enquanto a pessoa está dormindo, mas sim também durante o dia, que é chamado de bruxismo em vigília. Então, não é só aquele barulho que às vezes os pais escutam, falando mais das crianças aqui, né, que os pais escutam à noite, aquele rangido dos dentes. Durante o dia, muitas crianças e até mesmo adultos, para liberar a tensão do dia a dia, acabam apertando os dentes, cerrando os dentes, ou até mesmo estimulando os músculos mastigatórios sem se dar conta. Tanto que isso é tão comum hoje em dia, né? Se a gente está concentrado no trabalho ou a criança, em algum momento ali que ela está mais ansiosa, que existem até aplicativos hoje para a gente ter no celular para lembrar, né, de desencostar os dentes. Que o normal, o ideal é que os nossos dentes eles fiquem sempre arcada superior levemente afastada da arcada inferior. Então, se a gente está sempre com eles em contato, em constante ali contato entre os dentes, isso já é um bruxismo e já pode trazer algum problema futuro. Isso é uma novidade para mim. Não, de verdade, para mim o bruxismo é o noturno. O diurno, claro, eu sei que tem essa tensão e tal, mas então a gente também chama de bruxismo, também considera como o bruxismo. Apertamento já é um bruxismo, não precisa ter barulho, não precisa ranger. Então, às vezes eu questiono no meu consultório até para os pais, já observou que se seu filho tem bruxismo? Não, eu nunca escutei barulho, mas nem sempre tem barulho. Às vezes é só o apertar. Então, muitas pessoas, né, às vezes relatam dor de cabeça, dor nos músculos aqui da face, e não sabe o que é, acha que não tem. E eu pergunto, enquanto você está dirigindo, ou está trabalhando, está concentrado, será, ou até na academia, né, que a pessoa está lá fazendo força, será que nesses momentos não está apertando, não está serrando? Sim, durante o dia eu observo que eu estou sempre parece apertando, mordendo. Então, isso já é bruxismo, e é importante ficar atento. Manuela, e esse nome, né, bruxismo, então é apertamento dos dentes. Mas o que essa palavrinha tem a ver com apertar dos Por dentes? que Assim, parece que assim, é de bruxaria. Bem legal essa pergunta, Fran, porque muita gente pergunta, né, e tem essa crença popular, será que é algo a ver com bruxaria, alguma coisa? Ou muitas pessoas mais antigas, avós principalmente, vêm, né, mas eu já dei o vermífugo pro meu neto e ele ainda está arranjando os dentes, não é vermes? Então, tudo isso, tudo é mito, não tem nada a ver com bruxaria. A origem do nome vem do grego, né, que se pronunciaria em português briquismo e acabou virando bruxismo, que é o ranger dos dentes. Então, a origem da língua grega não tem nada a ver com bruxaria. É briquismo, então. Isso. Eu achei ótimo saber, né, porque eu passei muito por isso. Eu tinha bruxismo, mas me tratavam para os vermes na infância. A Fran estava nos contando antes da contando, gravação, né? De quantas vezes ela foi... Chama benzida? Passei na benzedeira. Foi a benzedeira. E seguiu com bruxismo, né, Fran? Pra te ver. Não é um bom tratamento, não é uma boa forma de... Não está comprovado cientificamente. Não temos indícios. Tá, vamos lá. Aí tu falou assim, na causa do bruxismo, não tá a bruxaria, não tá a feitiçaria e não tá os vermes. Qual é a causa do bruxismo, então, Manuela? O bruxismo, ele é multifatorial, então não tem uma causa específica. A gente tem que investigar essa criança, então fazer um relatório, conversar, fazer uma boa anamnese, uma entrevista com os pais, para ver como é a rotina, como é o hábito dessa criança, porque ele tem vários fatores associados. Por exemplo, fatores emocionais, problemas respiratórios, problemas gastroesofágicos, criança que tem problema durante o sono, né? A criança que fala à noite ou que tem enurese, né? Que fazia o xixi na cama.
cama, ou até mesmo o uso de alguma medicação, que pode acabar exacerbando esse ranger dos dentes. Então, nós precisamos avaliar bem criteriosamente cada paciente para descobrir o que pode estar ocasionando esse bruxismo. Por onde começa, Manuela? Porque é muito... Agora tu Bem mencionou. complexo. Exato. Por onde que tu começa a tua investigação, normalmente, assim? Então, como tu comentou antes, né, Cris, que normalmente os pais procuram primeiro o dentista, especialmente o odontopediatra, né, porque se preocupam mais com o desgaste. Isso. Então, às vezes, os pais veem, a criança está só com a dentição de leite ainda, e já se preocupa, se o meu filho já está arranjando os dentes agora tão pequenininho, imagina quando ele for adolescente, adulto, ele vai ficar com os dentes muito desgastados, né? Só que na dentição de leite, a gente não se preocupa só com o desgaste, porque o desgaste é algo fisiológico, ele vai acontecer, e é até bom que aconteça. O dente de leite, a gente até comenta que ele foi feito para ser desgastado. Então, a criança que tem a dentição muito com aquela pontinha dos caninos, né, muito inteirinha, os dentes muito pontudos e não tem desgaste, isso não é bom, porque é sinal que a criança não tem uma boa função. Então, isso também o profissional tem que saber avaliar se esse desgaste é fisiológico, né, do desenvolvimento normal da criança, ou se ele é patológico em função do bruxismo. Só que não é só o desgaste que nos preocupa a longo prazo também essa sobrecarga na articulação temporomandibular. A criança às vezes já começa a relatar dor para mastigar, para abrir a boca quando acorda, ou até mesmo cefaleia, porque todos os músculos da face e da mastigação, eles estão interligados, né? Então, às vezes, à noite a criança apertou muito, acorda com dor de cabeça. E outra coisa que é bem importante, eu perguntar também, sempre eu pergunto, questiono os pais sobre a respiração, porque o bruxismo ele está muito associado a problemas respiratórios. Então, às vezes, até o mecanismo de defesa do corpo daquela criança, se a criança está com uma obstrução nas vias aéreas superiores, tem quadros alérgicos, rinite, ou sinusite, ou algum problema respiratório, ela tem dificuldade, né, com que o ar passe pelas vias aéreas. Então, como mecanismo de defesa, ela acaba projetando a mandíbula e rangendo os dentes, porque quando a gente projeta a nossa mandíbula, que mandíbula é a parte de baixo, né, do queixo, quando a gente projeta, libera mais, entra mais o ar. Então, isso acaba que facilita a respiração da criança. Então, primeira coisa, investigar se não há algum problema nas vias aéreas superiores. Então, por isso que o tratamento é multidisciplinar. Vai para o otorrino, aí se o otorrino avalia, não tem nenhum problema, às vezes tem que ir para o psicólogo, para psicóloga, né, Cris? Pode ter, a criança pode estar em algum quadro de muita ansiedade, muito estresse, e está descontando isso ali na musculatura, né, mordendo, apertando. Então, tem vários fatores, assim, que a gente precisa avaliar. A própria questão também hoje, a Fran comentou que ela era uma criança que ela tinha episódios de bruxismo. Antigamente, a gente não se falava tanto em bruxismo infantil, era mais bruxismo em adulto. Até os estudos eram realizados mais com adultos. Hoje, com a mudança dos hábitos e do padrão, a vida que a gente vive hoje, na nossa sociedade é muito agitada, muito corrida, inclusive para as crianças. Tem crianças que às vezes não tem tempo livre, não tem aquele ócio, aquele tempo de não fazer nada. Tem natação, tem escola, tem balé, tem 1000 atividades. Então, às vezes, essa criança está sobrecarregada, né? E então, não tem mais aquela rotina que a gente tinha de brincar na rua, na natureza. Também é muita tela, tablet. Tudo isso já é um estimulante, já que a origem do bruxismo é sistema nervoso central, né? Então, às vezes, a criança tem muito acesso à tela. Até a questão da alimentação, a Fran, como nutricionista, a gente sabe que o açúcar, né? A sacarose, tudo isso é um estimulante. Então, criança que consome muito refrigerante, muitas guloseimas, muitas balas, assiste muita tela, tudo isso é um prato cheio para desenvolver bruxismo. E mais o estresse e a ansiedade que acomete, né, quase que todos nós. Eu tô imaginando o tamanho dessa anamnese. É alguma coisa assim que você escreve mais um livro. hora. Escreve um livro. Não, mas é verdade, são muitas variáveis. Eu imagino que em uma consulta você nem consiga verificar todas, então é uma avaliação que se prolonga, alguns encontros, e daí visita outros profissionais, e assim vai se fechando um diagnóstico, assim, quanto à etiologia, né? Isso. Mais preciso. E é no caso a caso. Então, para uma criança pode ponderar mais os aspectos emocionais, para outra, mais os aspectos nutricionais, alimentares, para outra, né? Então, para cada uma, a etiologia pode pender mais para um aspecto do seu desenvolvimento. Exatamente. Temos que avaliar cada caso individualmente. Manuela, e aí depois que se identificou, né, que a criança tá arranjando os dentes ou tem bruxismo, né, depois de toda essa anamnese, daí qual é o tratamento?
que se pode fazer? Interessante também, porque assim, a gente não pode dizer que tem um tratamento. Então, o bruxismo, ele não tem tratamento. Então, tudo que diz que vai tratar o bruxismo, na verdade, ele não trata. É um controle. Então, a gente vai ter um controle desses episódios de bruxismo. Então, por isso, é importante se avaliar bem para ver qual o motivo, né, que essa criança está arranjando os dentes. Mas esse controle, essas orientações, podem ir por exemplo, orientar os pais em relação à higiene do sono, que é algo muito importante, que a gente fala muito hoje em dia, que é acalmar a criança antes de dormir, não deixar que essa criança tenha acesso a telas, né, TV, celular, tablet, qualquer tipo de tela, pelo menos 1h30, 2 horas antes de dormir, porque isso tudo, a luz da tela vai estimular essa criança a ter um sono, uma noite ali mais agitada. O consumo mesmo de açúcar, de alimentos assim industrializados ou coisas muito gordurosas, pesadas, também evitar à noite, que vai ter já uma digestão, já vai ter o estimulante do açúcar e mais uma digestão mais difícil, em função dependendo da alimentação que a criança tiver. Já pode gerar uma noite também de sono ruim. Então, são várias orientações que a gente precisa passar para os pais, né? Então, às vezes, pode ser que seja um encaminhamento para otorrino, para psicóloga, ou às vezes uma simples mudança de hábito, como fazer a higiene do sono, criar uma rotina do sono para a criança, acalmá-la antes de dormir. E o principal também, fazer com que essas crianças tenham outras atividades sem ser as telas. Façam atividade física, né? Então, até para o bruxismo, a gente vê que a atividade física é importante para tudo, né? Atividade física, mais contato com a natureza e coisas que acalmem, que tranquilizem essa criança. Eu posso considerar, Manuela, que um bruxismo é temporário e é reativo? Por exemplo, assim, houve uma separação conjugal, a família está num momento de um conflito ali mais eminente, né? Eu acho que tem alguns momentos que pais e mães não conseguem proteger tão bem as crianças desses conflitos familiares, né? Dos quais ela não deveria participar, aqueles que são mais intensos. Eu poderia dizer que pode ser um sintoma temporário? Com certeza, com certeza. Então, assim, em episódios, em momentos da vida que essa criança está passando por alguma mudança, assim, né, maior, como no caso de separação ou mudança de escola, mudando de cidade, tudo isso pode potencializar esses episódios de bruxismo. Então, é importante o acompanhamento psicológico nesses casos. E algo que eu não comentei ali, eu acho, né, que tem a questão dele ser fisiológico em alguns momentos. Por exemplo, como eu falo bastante sobre bruxismo, a minha pesquisa aqui na UFN, com a professora Patrícia Dotto agora, está sendo em bruxismo também. Então, me questionam muito a respeito desse tema. E crianças pequenas, às vezes, bebês de menos de 2 anos de idade, às vezes os pais já começam a observar algum movimento que eles acham que é bruxismo. Mas nessa idade que está a oclusão, a dentição, ela está se desenvolvendo, ou na fase das trocas dentárias, que a criança está tendo uma movimentação nos dentes, tem um momento ali que ele é considerado fisiológico. Mas quem vai dizer se é fisiológico ou não é o profissional. Então, em caso de dúvidas, é melhor consultar, para a gente tirar todas as dúvidas e ver se isso está gerando um prejuízo para a criança. A gente vai só acompanhar. Ou se a criança já trocou, já está com alguns dentes permanentes, às vezes a gente vê que esse episódio de bruxismo não está diminuindo, tentamos fazer a higiene do sono, procurou otorrino. Ainda tem dias que a criança está arranjando muitos dentes, que tem pais que relatam que às vezes no quarto ao lado escutam o rangido. Imagina a intensidade. Então, às vezes, nós precisamos entrar com alguma placa protetora, algum aparelho removível. Mesmo com o aparelho ou com a placa, a criança vai tentar ranger, vai ranger. Só que não vai ter o desgaste dentário. Mas isso a gente só usa, né, mais assim, em casos que já há presença de dentes permanentes. Só a dentição de leite, o desgaste não se usa. E, Manuela, uma coisa que eu ouço falar que se usa para os adultos, imagino que não para as crianças, mas, né, eu queria ouvir a tua experiência nisso, de usar a toxina botulínica, né, para o caso de bruxismo mais grave, mais intenso. Então, também é algo assim que tem muitos profissionais que usam, outros não, é algo meio contraditório ainda não há o consenso. Mas eu sempre digo que ele é um coadjuvante, né? O tratamento preconizado, o ideal seria o uso da placa de bruxismo, né? E todas essas outras mudanças de hábitos. Seria um coadjuvante, então pessoas que têm dor na musculatura, principalmente essa região do masseter, que é esse músculo que se localiza aqui nessa região mais inferior, que já tem alguma cefaleia mais tensional, então é um coadjuvante, mas tem que usar com a placa. Só fazer a toxina botulínica, ela tem uma durabilidade de 4 meses, né? E também já é um custo mais elevado, às vezes o paciente não consegue seguir fazendo de 4 em 4. Então, faz a placa e junto dá para fazer uma associação. Mas falar que trata também, não podemos. Mas para as crianças...
Para criança, assim, não se usa porque não tem estudos ainda, né, que comprovem essa segurança em uso em crianças, então não é comum utilizar. Eu, particularmente, não utilizo em crianças. Achei muito interessante, assim, acho que o recado sobre o tratamento é que não se trata o bruxismo, porque, né, ele está associado a causas, assim, que são multifatoriais e a gente vai, então, em direção a esses fatores que podem estar associados aí na etiologia do bruxismo. Isso mesmo. Muito bem. Gostei muito, Manuela. Já aprendi bastante contigo hoje, viu? Eu acho que as famílias que estão nos escutando também devem ter curtido, aprendido bastante. E, assim, com essa orientação, na dúvida, busque um profissional. A questão do desgaste do dente de leite não é a prioridade. O dente permanente já passa a ser também prioritário. Mas a gente precisa também observar as outras repercussões do bruxismo, né? O mal-estar, a dor, a cefaleia. É isso mesmo. As tensões. Muito bom. Espero que tenha ficado claro para todos, né, de casa. E é algo mesmo complexo, mas assim que a criança passa por uma avaliação, a gente faz, como a Cris comentou, essa entrevista bem detalhada e conseguimos amenizar, sim, esses casos e fazer com que essa criança cresça, chegue na vida adulta sem desgaste, sem dor, sem problemas articulares. Quanto antes, melhor. Procurar o atendimento. Muito obrigada, Manuela. Eu que agradeço. Temos um programa, Fran? Temos um programa, Cris. Acompanhem nas redes sociais, enviem os temas e convidados que vocês gostariam de ouvir no Me Pega no Colo. O meu Instagram é @fran_benedetti. O do mestrado é mestrado_prof.mi. O meu Instagram é @cristina.cruel. Até o próximo Me Pega no Colo.